Existe um provérbio que fala: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. E isso vale para várias situações, inclusive quando você vai escolher os co-founders da sua startup, com quem que você vai compartilhar a sua jornada. Os dados mostram que dos unicórnios criados no mundo desde o ano 2000, mais de 90% tinha dois ou mais fundadores, dois ou mais co-founders. E não só isso, na pesquisa feita pelo Startup Genome, as startups que foram fundadas, que têm o solo founder, que tem só um fundador, elas levam 3,6 vezes mais tempo para escalar do que as startups que têm mais do que um founder, que tem co-founders, que tem uma equipe, um founding team, que tem uma equipe que formou aquela empresa. Mas afinal, o que tem de errado em ter só um fundador numa startup? Para começo de conversa, é um voto de desconfiança você começar uma empresa absolutamente sozinho. Para o mercado, ou para quem olha de fora, parece que ninguém acreditou na sua ideia, no seu sonho, na sua visão, naquilo que você queria criar. Porque se você não consegue convencer o seu co-founder, montar um time que vai ser a raiz de tudo aquilo que está sendo criado, por que uma pessoa de fora talvez iria te dar esse voto de confiança? Esse é um dos primeiros e primordiais fatores. Um solo founder, um fundador sozinho, ele tem uma jornada muito difícil à frente dele. E se ele não consegue convencer outras pessoas a participar daquela jornada, por que talvez ele conseguiria convencer investidores, conseguiria convencer os primeiros funcionários, conseguiria convencer os clientes? É muito importante você, como empreendedor, ter com quem contar, com seus co-founders, com as outras pessoas que também vão participar dessa jornada. Você precisa de outras pessoas para fazer brainstorming, para fazer uma troca de ideias, para discutir as coisas do dia a dia, para tomar decisões, para ter contrapontos, para não olhar sempre para a mesma forma de resolver os problemas que se apresentam na sua frente. E não só isso, para compartilhar os maus e os bons momentos, porque vão ser muitos maus e bons momentos ao longo da jornada. Aliás, os pontos negativos durante a jornada de uma startup são tantos que é importante ter alguém que se preocupa com você e que você se preocupe com aquela outra pessoa também. Porque um pode apoiar o outro quando vocês estiverem no fundo do poço ou então passando por uma situação super difícil. Para quem é solo founder, para quem é um fundador sozinho, não tem em quem se apoiar. Acaba sendo uma jornada muito solitária que não é indicada. Mas enfim, como escolher os melhores co-founders para a sua startup? Em primeiro lugar, comece com alguém com quem você tem um histórico de trabalho conjunto. Alguém que você já sabe como trabalha, como se comporta no dia a dia. Os estudos mostram que 90% dos co-founding teams já têm um histórico de trabalho junto. E os outros 10% foram apresentados por ou investidores ou amigos. Daquele grupo de 90%, 60% trabalhou junto no mercado profissional e 40% estudou junto. Estudou junto na faculdade, estudou junto no mercado. O segundo ponto para escolher um bom co-founder é dividir as responsabilidades e que de alguma forma vocês tenham habilidades complementares, para que cada um possa focar numa área do negócio e não tenha muito conflito naquele dia a dia com aquela convivência tão intensa. Você trabalhar com um clone não traz tanto valor no processo de tomada de decisão. E digo até mais, os seus pontos fracos vão continuar a ser pontos fracos se você trabalha com um clone. Para mim, essa história da composição certa do founding team, do time de fundadores de uma startup, é um dos assuntos mais importantes quando você está pensando na formatação da sua empresa. Eu mesmo, na minha primeira empresa, o BuyMK, que depois virou Fashion Me, eu tive um sócio espetacular. Nós nos demos muito bem. Aliás, eu convivi com esse sócio muito mais do que eu convivi com a minha própria família durante a época da empresa. O Renato Stenberg, que era meu sócio, era uma pessoa que eu já conhecia por conta de relacionamentos pessoais. Acabei trabalhando com ele por algum tempo, ou seja, eu tive um contato profissional com ele, onde a gente aprendeu a trabalhar junto e decidimos montar a empresa lá no final de 2008, começo de 2009. Só que o grande problema é que tanto eu quanto o Renato, nós éramos muito parecidos. Nós tínhamos a mesma formação em engenharia da computação, depois com MBA em administração. Nós dois éramos ótimos programadores,
A gente tinha opinião muito parecida no que aparecia na nossa frente e a gente não gostava de fazer as mesmas coisas. Tanto eu quanto o Renato, a gente não gostava, por exemplo, de fazer vendas, de ficar no telefone fazendo follow-up com os potenciais clientes. Tanto eu quanto ele, a gente gostava de sentar na frente do computador e programar. E isso, olhando em retrospectiva, foi um grande problema. A empresa poderia ter crescido muito mais se um dos sócios ficasse focado na construção do produto e o outro sócio ficasse focado na venda daquele produto. Só que como a gente gostava das mesmas coisas, por mais que a gente tentasse delegar para um dos sócios a responsabilidade de vender, a gente sempre acabava voltando para dar pitaco no desenvolvimento de produto. E esse tipo de composição que eu vi na prática não é a melhor para que você consiga crescer a sua startup na velocidade que ela demanda. Eu sei que é mais fácil trabalhar com alguém que é muito parecido com você mesmo. Só que trabalhar com alguém que é diferente, mas que complementa suas habilidades, pode aumentar a sua chance de sucesso de forma significativa. Se você é um programador, o seu co-founder tem que ser bom em marketing. Se você é bom em vender, o seu co-founder tem que ser alguém bom em fazer. Se você é muito introvertido, o seu co-founder tem que ser muito extrovertido. E uma maneira boa de você escolher um bom co-founder nessa questão de ser complementar é um tem que criar e o outro tem que ir para a rua vender. Terceiro ponto importante ao escolher um co-founder. Vocês têm que compartilhar uma visão. E quando tiver um desacordo, que vocês cheguem nesse desacordo rápido. Porque nada pode atrapalhar mais a empresa se vocês ficarem batendo a cabeça por muito tempo. E não só isso, os desacordos entre os co-founders, entre os fundadores da empresa, eles vão ser constantes. É muito importante que um lado dê abertura para que o outro lado possa criar de forma independente, de forma autônoma. Essa autonomia faz com que a empresa não fique parada, esperando consenso. O consenso nem sempre é a melhor saída. Algumas perguntas são importantes de serem colocadas na mesa quando você está conversando com seu provável co-founder, com seu provável e futuro sócio. Será que vocês vão conseguir chegar num acordo, mesmo se as opiniões são discrepantes? Será que todo o time de co-founders vai gerenciar os fracassos que fazem parte do dia a dia da mesma maneira? Esse tipo de alinhamento, ele é complicado, ele é difícil, mas vocês conversarem de forma aberta sobre isso antes de efetivamente iniciar a jornada da startup é muito importante, até para saber como cada uma das pessoas se comporta nesse tipo de situação. Um outro ponto muito importante quando você está montando o seu co-founding team, o seu time de cofundadores. Coloque tudo no papel. Não precisa ser um documento jurídico, escrito em juridiquês. O importante é você ter um documento onde você escreve as regras do jogo. É muito mais fácil você escrever as regras do jogo quando está toda a situação limpa e talvez nem voltar naquele documento ao longo da história da sua empresa, do que determinar essas regras do jogo enquanto o jogo já está acontecendo. Eu já acompanhei de perto, para não dizer dezenas, talvez centenas de times de cofundadores. E eu posso afirmar com todas as letras que se eles todos tivessem essas regras do jogo escritas, quando eles sentaram pela primeira vez para falar sobre a startup, sobre o sonho, sobre a ideia, sobre aquilo que eles queriam criar juntos, muitas coisas seriam mais fáceis de serem resolvidas. Uma pergunta que sempre surge é, mas existe um número mágico de número de co-founders, de fundadores de uma startup para aumentar as chances de sucesso daquela empresa? Numa pesquisa feita com todas as empresas que passaram pela aceleradora Y Combinator, que é uma das principais aceleradoras do mundo, eles chegaram nesse número. E esse número é 2,09. Ou seja, 2 fundadores em média para que a startup aumente as chances de sucesso. A própria Y Combinator fala que um founder é muito ruim. Um founder você não tem com quem compartilhar essa jornada do dia a dia. 2 co-founders é um bom número, porque você consegue distribuir o trabalho e a confiança entre os dois é muito boa. 3 co-founders abre espaço para mais diversidade, para mais funções específicas que podem ser distribuídas, mas também abre espaço para ter mais drama, mais problema, mais bateção de cabeça, se é que eu posso falar dessa maneira.
4 co-founders, segundo a Y Combinator, até possibilita a empresa distribuir mais trabalho entre o time de fundadores. Só que com 4 você já começa a ter um pouco de política. O relacionamento entre os founders fica mais disperso. A equipe não trabalha tanto em uníssono. Mais do que 4, provavelmente o foco vai ser muito mais em jogo de ego do que necessariamente criar um produto que vai mudar o mundo. Um jeito de colocar que eu gosto muito é que o time perfeito de fundadores de uma startup tem 3 perfis principais. O perfil do visionário, o perfil do hustler e o perfil do hacker. O visionário é aquele que tem a visão de longo prazo, que vê como que aquela startup, como que aquele produto que vai ser criado vai mudar o mundo. É aquela pessoa que inspira as pessoas. É aquela pessoa que inspira os funcionários, os parceiros, os investidores, que cria toda a narrativa que vai manter aquela startup no mercado e vai fazer a startup fazer a diferença que ela se propõe no mundo. O hustler é aquela pessoa que abre mercado, é aquela pessoa que não aceita não como resposta. Geralmente é uma pessoa que vai lá, abre as portas e fecha contrato, fecha parceria, fecha novos clientes. E o hacker é a pessoa que vai criar o produto, é a pessoa que consegue executar, é a pessoa que pega a visão do visionário, que por mais maluca que seja, consegue tangibilizar aquela visão no produto que pode ser colocado na mão das pessoas. E só um detalhe, tudo isso só funciona se tiver muita confiança, respeito mútuo e comunicação. O time de fundadores vai viver um relacionamento muito intenso. E eu uso a palavra relacionamento de propósito. Provavelmente o time de fundadores de uma startup vai conviver mais entre si do que eles convivem com a família, ou então com amigos, com esposa, com namorado, com namorada. É muito importante que a comunicação ela seja parte do dia a dia, que exista o respeito, que exista a confiança mútua e que todo mundo tenha autonomia dentro da sua área de responsabilidade para criar com velocidade, porque é isso que vai caracterizar aquela startup no início de sua jornada. Mas fica a dica, por mais que as startups tenham times de tamanhos diferentes e as startups tenham vários formatos diferentes, esses 3 perfis sempre têm que existir. O perfil do visionário, o perfil do hustler e o perfil do hacker. Compartilhe esse vídeo com outros empreendedores que talvez estejam lutando para criar os seus co-founding teams, os seus times de cofundadores. Valeu!